Boa tarde a todos. Tudo bem aí? Todo mundo tranquilo? Boa tarde, Maria Vitória, Gabi, Célio, Lucas Bueno, Camille, Felipe, Mari, Emerson, Iamar, Jordana, Arthur Barbosa, Daniela Santos. Boa tarde a todos. Né? Tudo bem com vocês? Tudo tranquilo? Todo mundo aí só na maciota, né? Semana passada, no nosso contexto da nossa aula, nós andamos corrigindo a lista, né? Confirme aqui para mim, por favor. Estávamos corrigindo a lista sobre a questão da região amazônica, não foi isso? Confirma para nós, por favor, só. Me dá esse norte aí, se foi isso mesmo que aconteceu, onde nós estamos corrigindo a lista sobre a questão da região amazônica, falamos bastante sobre os fatores, transformações, os problemas da região amazônica, não foi? Então, foi isso que nós trabalhamos. Bom demais. A semana passada, mas a semana antes da semana passada, né, antecede, semana retrasada, nós estávamos trabalhando ali a região Centro-Sul, não foi isso? Lembrando que nós não terminamos a lista toda, né, nós fizemos uma parte, vamos ficar corrigindo a lista direto, né, para não dar aquele estresse também emocional, só corrige lista, essas coisas. Vamos dar continuidade no Centro-Sul hoje, beleza? Pode ser? Tranquilo? Eu acho que eu comecei o Centro-Sul com vocês, sim ou não? Confiam para mim na sua mente, aí, então você que tem alguma coisa anotada no seu caderno. Eu tenho quase certeza que eu comecei já o Centro-Sul, região Centro-Sul. Nós falamos um pouco sobre essa primeira parte da região Centro-Sul, né? Foi isso mesmo, beleza. Começamos aí trabalhando um pouco Centro-Sul, então vou dar uma pulada aqui. Esse aqui eu já falei, com certeza, não vou ficar batendo nessa tecla. Mostra as características, nós falamos dos estados também, falamos que corresponde uma grande parte da região, a importância, centro econômico da nação, falamos sobre esse processo aqui só. Me corrige se eu passei nessa. Ô, professor, parou aí, tá? Falamos aqui do Cerrado, falamos da Mata Atlântica, Mar de Araucária, os Pampas, né? E o Pantanal. Nós falamos todo esse processo aí dentro desse contexto do Centro-Sul. Características gerais também nós comentamos, né? Em relação à questão do desenvolvimento industrial. Aí tem alguém comentando. Até a minha anotação parou em relevo, beleza? Até a minha anotação. Lucas Bueno, beleza, Lucão? Então vamos lá, só para lembrar, nós trabalhamos essa parte aqui. Está bem logo na frente de relevo. Construção e organização do espaço geográfico, falamos também do Próspero do Ouro, essa mineração, né? Essa questão do café, da organização do espaço geográfico, a mudança da capital de Salvador para o Rio de Janeiro, a questão da crise, né? Onde essa crise do café vai levar ao processo de transformação. Aí nós chegamos em relevo, tá? Eu acho que eu cheguei até a trabalhar um pouco o relevo com vocês, mostrando algumas características, né? Relevo do Centro-Sul é bastante diversificado, caracterizado por vários planaltos, planícies e depressões. Então, a primeira coisa que você tem que ter anotado aí é isso aqui, né? Se você não anotou ainda, anota aí, meus queridos, né? Que ele é bem diversificado, planalto, planície e depressões. São as áreas aí que mostram muito bem essas características da região que Centro-Sul, tá? No leste da região encontra-se os planaltos e serras do Atlântico Leste e Sudeste, também chamado de terras altas, pois grande parte da sua área tem elevadas altitudes chegando a mais de 1.000 metros. Nesse planalto também existem escarpas, como Serra do Mar e Serra da Mantiqueira. Tá? Então você tem essas escarpas, né? De repente, de uma hora para outra tem aquele declive. Então nós estamos na Serra da Mantiqueira e outra característica que é a Serra do Mar. Uma paisagem linda, perfeita, né? Região litorânea aí, região de exploração econômica, né? Principalmente do turismo, da pesca, né? Lembrando de turismo, exploração, turismo, vamos pegar aí o que aconteceu esse final de semana. Tomara que vocês não estavam numa dessas viagens aí em Aruanã, em Piri, em Caldas Novas, em Cidade de Goiás, esses pontos aí problemáticos, né, galera? Vamos, né? Se liga na fita. Nós temos aqui também, eu acho que eu mostrei isso aqui, né? Em relação à questão dos domínios de mares e morros, né? Você vê nessa paisagem, que você observa na paisagem, que eu sofri um processo de agentes exógenos, né? A questão do sol, a questão da chuva, né? Essa transformação do espaço, né? Claro também que devido também a outro fator, a ação antrópica, né? Que causou o desgaste desse tipo de relevo que vem esse processo de transformação, tá? Nós temos aí o Pão de Açúcar, né? Em relação à questão da região litorânea também, essa que pega aí, não sei se vocês sabem que esse Pão de Açúcar, essa elevação aqui desse tipo de rocha, galera, ela vai até o Nordeste. É um trem louco esse processo aqui, dessa rocha aqui magmática.
porque pode ser também, mas só que nós temos intemperismo físico e intemperismo químico também, que favorece esse processo. Então, os agentes exógenos aí, ele está ligado principalmente aos intemperismos físicos, beleza? Tranquilo? Tem intemperismo também biológico, né? Que é a questão dos animais que fazem buraco, que acontece esse processo de transformação das rochas, tá? Beleza, Emerson? Entendeu esse processo aí? Beleza. Beleza, então. Tem uma grande área do oeste central da região é ocupada pelos planaltos e chapadas da bacia do Paraná, que foram formados por intensos derrames vulcânicos, deixando o solo bastante fértil. Ô, galera, falar um negócio pra vocês. Abre as câmeras aí para mim ver vocês aí. Já tem quase 6 meses que eu não vejo vocês, né? Seria importante aí. Abre a câmera aí para lembrar de vocês aí. Alguns parecem fotos, né? Aparece foto aqui. Abre para nós ver a cara de vocês aí. Só para todo mundo. Tem que ser todo mundo. No 3 para abrir. Vocês sabem abrir a câmera, né? É só apertar o negócio aí que abre a câmera aí. Vamos ver aí. O povo aí, a cara do pessoal aí. A cara do povo é bom, né, galera? Deixa eu ver o que o pessoal tá falando aqui. O computador não tem câmera, professor. Ah, não acredito. Tô achando que vocês estão alugando e não quer participar aí do processo. A Mari também falou que não tem câmera. Deixa eu ver aqui, outro aqui. Se tem câmera ou não. Ó, não tem câmera, então tá bom, então. Deixa para outro dia aí, né? Pessoal aí, ninguém quis abrir o processo aí, ó. O pessoal tudo colocou que não tem câmera, os outros não deu nem moral. Acho que esse pessoal que não tá falando nada, acho que esse pessoal deve estar tudo dormindo aí. Vamos dar continuidade também. Deixa para lá. Vamos lá. Relevo. É uma grande área do o relevo, em uma grande área do oeste da região, é ocupada pelos planaltos e chapadas da bacia do Paraná, que foram formadas por intensos derrames vulcânicos, deixando o solo bastante fértil, né? Você tem nessa região aí, né? É interessante esse fator, porque você tem nessa região aí um solo bastante fértil, principalmente, né? Ligado nesse contexto aí do derramamento, né? Vulcano, a decomposição da rocha basáltica, né? E aí, porque a solidificação do magma vai favorecer a transformação de uma rocha basáltica, que quando sofre esse processo erosivo, né, que é interessante lembrar, que forma a terra roça, ou então terra roxa, né, principalmente nessa região aí sudeste, pega o norte do Paraná, que é a região sul, claro, mas pega São Paulo, pega Minas, chega até o interior de Goiás, aqui no sul de Goiás, onde mostra todo fator em relação ao desenvolvimento do tipo de agricultura, né? E lembrando aí, quando a gente fala de Sudeste, a gente vê aí esse processo da cana-de-açúcar, né? Que vem ocorrendo dentro desse contexto. Da cana-de-açúcar, não, perdão, do café. Cana-de-açúcar, eu falei errado. Cana-de-açúcar vai ser o quê? No Nordeste, tá? Que é o solo de Massapê. Então, ele desenvolveu muito bem nessa região aí de Minas Gerais e na região de São Paulo, foi por causa da questão do tipo de solo. Entendeu? Então, vamos lá, então. Alguma dúvida, alguma pergunta? Alguma pergunta aqui ou não? Tranquilo. Então, vamos lá, então. Falei aqui de cana, mas não é cana, é café, tá? Planalto Paranaense, né? Essa questão dessa paisagem aqui, esse ponto estratégico aqui, onde é muito importante, onde vai ter aqui a depressão do Rio Paraná, tá? Interessante, você vai ver aí na depressão, as áreas de depressão, a depressão do Rio Araguaia, a depressão do Rio São Francisco, vai ser as áreas de depressões. Na parte central, que se estende desde o sul, Santa Catarina, vai até o norte de São Paulo, encontramos as depressões periféricas da borda leste do Rio Paraná, no sul do Mato Grosso e noroeste do Mato Grosso do Sul, encontra as planícies do Pantanal Mato Grossense, né? Então você vai ter as áreas de depressões, as áreas de planície, mais central, as áreas de planaltos. Eu não sei se nós chegamos aqui até a aula passada, se não chegou, beleza, mas chegou, nós estamos fazendo uma revisão. Você tem as áreas de planície, que eu já falei para vocês, que é uma área que vem sendo devastada em grande escala por causa da compactação do solo, né? Criação a pecuária em grande
em grande escala, aqui em grande quantidade, compactação do solo, é uma área de planície, então eles aproveitam porque é um pasto natural, né? E deparamos agora, esses dias aí, esse último mês aí, queimadas não só na Amazônia, aqui na região centro-oeste em si, mas principalmente nesse bioma que é o mosaico do Brasil, que é o Pantanal Mato-Grossense. Eu vi uma imagem ontem, foi anteontem, de um fazendeiro na região, chorando, principalmente pela questão do sofrimento, né? Que ele via a questão da morte dos animais que não tinham para onde correr. Infelizmente é o que acontece, essa questão das queimadas, né? Ajuda você ver ali muitas das vezes por parte do Estado, você vê a questão dos bombeiros ali, a Guarda Civil, a comunidade civil também se organizando, e ao mesmo tempo você não vê nada por parte do governo central, né? Para tentar inibir esses problemas que vem acontecendo no Brasil em grande escala. Nós estamos numa situação muito complicada, né? E vamos pagar um preço muito caro aí nos próximos aí, 10 anos por esse fator. Já estamos pagando, né, galera? Essa questão da transformação, a diminuição de chuva na nossa região. Eu não sei se eu comentei para vocês a semana passada, a gente observa uma alteração na questão do clima nesse exato momento, né? Que de dia é muito quente, à noite a temperatura está caindo. Eu acho que eu até comentei com vocês, né? Infelizmente, isso tem muito a ver com as transformações climáticas. Pois é, você imagina, Lucas, né, cara? Não sei se vocês viram, jacaré morto, cara, jacaré, porra, grande quantidade de espécie animal, e os caras estão, tipo assim, um pouco cagando para esse processo, infelizmente, o aquecimento, né? Tem uma galera que defende aí que não existe aquecimento global e por aí vai fora, e não vão pagar, cara, não vão pagar um preço caro e um preço que não tem como retornar, o que nós estamos fazendo com a floresta amazônica, com todos os biomas do Brasil, né? Porque quando a gente fala de bioma, de desmatamento, a gente lembra muito da floresta amazônica, mas não é só a floresta amazônica que existe no Brasil. Os outros biomas que tem que ser levantado, e o Enem vai trabalhar os outros biomas também. Infelizmente, é essa maneira que lidar em relação à questão ambiental, não só esse governo, né, mas outros governos também, não podemos atirar só nesse governo, mas outros governos também que vêm no governo de FHC, no governo do Lula, no governo da Dilma, tá? Mas não foi tão impactante, tipo assim, não foi tão ignorado a questão ambiental como está sendo nesse governo, infelizmente, tá? O que nós vamos fazer, né, galera? Na ponta norte dos estados de Goiás, Sul e Tocantins, temos a depressão causada pelo rio Araguaia. Tá? Então, essa é causada pelo Rio Araguaia. Logo abaixo tem as outras depressões formadas pelo Rio São Francisco, né? E a depressão no Planalto da Serra do Goiás, Minas, que tem um formato triângulo, dividindo os 3 grandes bacias hidrográficas amazônicas, a do Araguaia, Tocantins e Paraná. Galera, interessante aqui, ó, depressão formada pelo Rio Araguaia, depressão formada pelo Rio São Francisco. Elas são formadas, né? A questão da água vai favorecer esse processo, né, de desgaste erosivo e causando o quê? Essas áreas de depressão, beleza? Alguma dúvida, alguma pergunta? Até agora está tudo tranquilo aí, posso mandar para frente. Então, vou mandar aqui. A Planalto e Serras de Goiás, Minas, né, que é a região, essa paisagem linda e maravilhosa aqui, né, galera? A natureza perfeita, parece que o vento está batendo forte aqui nesse dia, né? Lugar. Clima. Vamos na questão de clima que não tinha trabalhado, o colega falou aí que nós tínhamos trabalhado relevo, vamos entrar em questão climática, que é importante. O clima da região geoeconômica Centro-Sul é bastante diversificado por várias razões. Latitude e longitude, né? Questão de estar próximo da linha do Equador, mais distante da linha do Equador, importante localização do planeta. Maritimidade, ou seja, as regiões litorâneas vão ter um clima diferenciado, vai ser chamado de clima tropical. O que vai predominar nessa região é o clima tropical, mas ali na região litorânea, em algumas áreas, vai ser chamado de tropical de altitude, outras áreas já vai ser o clima subtropical, eu estou falando para vocês. A massa de ar, né? A questão da massa de ar, que vem principalmente do sul, essa massa de ar é mais fria, então ela vai favorecer essa transformação. E a ocupação humana, indústria, poluição e etc. Tá? Essa ocupação humana, ela transforma a questão também, né? A questão climática, principalmente nos grandes centros urbanos. Nós temos aí em São Paulo, interior de São Paulo, uma cidade chamada Cubatão, uma cidade que foi considerada a cidade mais poluída do mundo na década de 80, tá? E devido a alguns problemas, principalmente a questão da chuva ácida também, ela teve que ocorreu aí então mudanças, transformações para que houvesse uma melhora dessa cidade, né? Até mesmo para não ficar a pior cidade mais poluída do mundo, né? Brasil, São Paulo. Então houve umas políticas para que tentasse minimizar e outros fatores também, né? Pessoas começaram a nascer com problemas relacionados a
poluição atmosférica da região, tá? Então, nós temos aí essas transformações, os grandes centros urbanos, né, devido à questão da falta de vegetação, ela também influencia no clima, aí a gente entra ali com ilha de calor, que nós já falamos em outros momentos, outras aulas lá atrás, né, esse processo de transformação e modificação dos grandes centros urbanos, né, questão do aumento da temperatura, pela questão da quantidade de massa asfáltica, grande quantidade de veículos, tudo isso modifica a questão climática, principalmente da indústria. A ocupação humana, então, né, o desmatamento, todo esse processo favorece essa transformação do clima local, né? Lembrando que muda não é o clima, que muda é o tempo, tá? Mas nós estamos falando de área de microclima, porque ela vai manter uma temperatura constante, né, nos grandes centros urbanos. Então você pega ali a região ali do Parque Flamboyant, você pega ali a região do Zoológico Goiânia, né? Você pega essas áreas verdes, então ela vai ter um clima diferente do que está acontecendo normal. A temperatura vai cair por causa da quantidade de verde, né? Então não tem como uma pessoa falar assim, não, a questão do desmatamento não influencia no aumento da temperatura. Claro que influencia, né? Você tem uma área verde, você já viu que na área verde, quando ela é densa, que você entra dentro daquela mata, a temperatura praticamente ela cai na hora. É verdade ou não é? Então, aquela área, por isso ela é chamada de microclima. E essas áreas de microclima, eu vou trabalhar com vocês, para vocês depois, em outro momento, ela tem uma grande importância nos grandes centros urbanos. Essas áreas de microclimas que eu acabei de falar, Parque Flamboyant, Zoológico, desculpa, zoológico, né? Você tem ali o jardim botânico. Então essas áreas elas têm uma função de minimizar a alta temperatura dessas áreas, tá? É um clima quente com altas temperaturas o ano todo, né? Peraí, não li lá, desculpa. O clima que encobre boa parte do Centro-Sul é o tropical, tá? Se estende desde o Mato Grosso do Sul até o sul do Tocantins, parte de Minas Gerais, Espírito Santo e São Paulo. É um clima quente, com altas temperaturas o ano todo, né? Nós sabemos, nós vivemos isso aqui, né? Praticamente a temperatura nós somos acostumados. Tanto, não sei se vocês conhecem alguém do sul quando chega aqui, né? Mesmo em período, né, que está chovendo, eles sofrem bastante, né? O nariz sangra, machuca muito por dentro porque resseca os lábios. A gente vive isso aqui também, né? Naquele período de estiagem que tem que passar aquele negócio nos lábios, lá esqueci o nome lá agora. Cacau, muitas das vezes você passa cacau, porque a temperatura aqui é muito seco, né? Então você racha os lábios, né? O nariz machuca por dentro. E o pessoal do sul, devido à questão de ter um clima mais frio, né? Bem ameno que nós, quando chega aqui, é um choque em qualquer momento do ano, né? É um clima quente com altas temperaturas o ano todo. As chuvas estão presentes praticamente apenas no verão, deixando o inverno muito seco, né? E aí tem um fator interessante, principalmente aqui no Goiás, nós temos o clima característico, o clima tropical típico, né? Aqui na região centro-oeste. O que é o clima tropical típico? É um verão chuvoso e inverno seco, né? São as duas estações bem definidas, né? E aqui deixa bem claro, né? Olha aqui, estação presente praticamente apenas no verão, chuva, né? Chuva, verão chuvoso e a chuva é convectiva, tá? E deixando o inverno muito seco, né? Hoje é 10, né? Se não for melhor, 10 de setembro, nós estamos vivendo ainda o quê? O período de inverno, né? Ainda. Fatores que contribuem para essas condições são continentalidade não sofre tantas influências do oceano como climas subtropicais. Contribui, essas condições são continentalidade. Ela não vai sofrer, né? Pela devida questão do quê? Da distância, não sofre tantas influências do oceano como no clima subtropical, né? Que aí vai vir a questão das correntes o quê? Marítimas, né? Ou então as massas de ar fria que vem do Polo Sul, né? Que aí favorece, né? Onde em algumas regiões aí do sul do Brasil, nós temos aí até pontos que vão cair o quê? Vão cair neve, né? Lembrando que esse processo aí representa muito bem um tipo de turismo, né? As serras catarinenses, Serra Gaúcha, tá? Onde são explorados. Na parte central da região, encontra-se um clima denominado tropical de altitude, em razão das elevadas altitudes encontradas nesse local. E aí ele vai ter uma característica diferente, tá? Esse clima tropical de altitude. As temperaturas são amenas, tá? Em relação à questão do tropical típico, aqui nós acabamos de falar, tá? Durante o ano todo, com chuvas bastante concentradas no verão, tá? No verão, novembro, fevereiro. Cobre parte dos estados de São Paulo, Minas Gerais, Espírito Santo, Rio de Janeiro e Paraná.
Então, você vai ver aí que é diferente, né? Você vê que a outra lá, o do clima tropical típico, nós estamos dentro da mesma área, mas você vai ver características diferentes. O tropical, então, chamado tropical típico, tem duas estações bem definidas, verão chuvoso e inverno seco. Aqui, olha aqui, a temperatura é amena o tempo, quase o ano inteiro. Por quê? Porque estão nos pontos mais altos, né? E a chuva aí ocorre em novembro, o quê? Fevereiro. Estado de São Paulo, Minas Gerais, Espírito Santo, Rio de Janeiro e Paraná. Médias térmicas de 14 a 22 graus, tá? A chuva concentrada no verão quando é muito quente. E aí que vem aqueles problemas, né? Escorregamentos, pessoas morando em áreas de risco, em áreas inadequadas, vão ter aqueles acidentes. Inverno com baixa temperatura devido à altitude e à massa de ar polar atlântica. Então, olha aqui, inverno com baixas temperaturas. E aí, não sei se alguém já viu, já frequentou aí o clima, né? Uma questão de São Paulo no período de inverno com uma temperatura o quê? É baixa, né? Ela não é uma temperatura baixa, ela é uma temperatura o quê? Baixíssima, o que acontece ali nessa região de São Paulo aí, quando o frio chega, ele chega forte, né? E o interessante, quando você vê alguma coisa em São Paulo assim, relacionado à queda de temperatura, você vai ver o pessoal tudo de blusa de frio, os repórteres e tal, você pode ter certeza que aqui pode estar fazendo calor, a mesma coisa a chuva. Daqui 2 dias chove aqui em Goiânia, entendeu? Porque essa massa de ar começa a subir, né? Só que lembra que esse frio ele não vai chegar com a mesma intensidade, essa chuva não chega com a mesma intensidade, né? Porque no meio da viagem, essa massa de ar ela vai perdendo sua característica inicial, né? Vamos supor, essa massa de ar, a massa de ar vem do sul, mas quando ela chega em São Paulo, ela não chega com o processo de origem que foi lá no sul, né? E ela sai de São Paulo, vindo para a região centro-oeste, aqui para Goiânia, ela não chega com a mesma característica, porque ela perde sua identidade com esse processo da viagem, vai encontrando outras massas de ar, tá? No sul do país, o clima subtropical está presente nos estados do Rio Grande do Sul, Santa Catarina e parte do sul do Paraná. Este clima é caracterizado por ter as 4 estações bem definidas, pois as chuvas são muito bem distribuídas durante o ano inteiro, tá? Então, é uma característica que você tem que ter aí, né? Caracterizado por ter 4 estações bem definidas, pois as chuvas são muito bem distribuídas durante o ano inteiro. É também um clima que contém as menores temperaturas do Brasil, dando destaque para a Serra Catarinense, onde em algumas cidades a temperatura pode ser negativada com a possibilidade de neve. São Joaquim, Urubici, tá? Mata das Araucárias, Mata de Pinhais. Então, é interessante que ele vai trabalhar a questão do domínio, agora a gente volta nesse contexto aqui, mas eu acho que ficou bem claro, né? Então, você tem 3 climas aí que importantes da região centro-sul, tá? Aí vai trabalhar o domínio morfoclimático. Os 3 climas importantes da região centro-sul. Fica na cabeça de vocês: tropical, típico, tropical de altitude e subtropical. Não esqueça desses 3 tipos de clima. Anota aí, centro-sul, clima. Anota aí, por favor. Por favor, anota aí agora. Centro-sul, clima. Anotou já centro-sul, clima? Então, agora vai, anota aí. Tropical típico, né? Que eu deixei 2 estações bem definidas. Tropical de altitude, a temperatura mais amena, beleza ou não? Tá? E o clima subtropical, que é o clima mais frio, tá? Então, nós temos 3 tipos de climas que predominam aí na região centro-sul, importantíssimo para uma prova de vestibular, para o aluno chegar e matar essa questão sem ter nenhum problema. Desculpa. Falo muito rápido aqui, a metralhadora e a garganta seca. Eu tenho aqui domínios morfoclimáticos, né? Paisagem de mares e morros, tá? É uma característica aí importante do Centro-Sul, vai trabalhar os domínios do Centro-Sul, tá? Clima tropical úmido, né? Essa é a influência principalmente da região litorânea. Relevo acidentado, tá? Incidência de planalto, serras, morros que sofreram desgaste erosivo devido ao fator o quê? Das questões, né? Dos processos que ocorreram, principalmente da plantação de café. Origem endógenas, né, de algumas áreas, são jovens ou antigas? Claro que são antigas, pelo processo de transformação, né? Vegetação, floresta tropical, tá? Mata Atlântica com brófilas densas e latifoliadas, desde o Rio Grande do Sul ao Rio Grande do Norte. Essa é a área de domínio de mares e morros e a vegetação que vai ter muitas dessas áreas. Aí você vai encontrar a Mata Atlântica e a floresta subtropical, né? Que é onde vai ser as matas de araucária, que nós vamos trabalhar dentro desse contexto aí. Tranquilo? Domínio do cerrado. Vegetação cerrado, né? Árvores tortuosas de pequeno
porte, raízes profundas, cascas, folhas largas. Isso aqui vocês sabem as características do cerrado, né? Tem que ficar esperto na questão de uma prova de vestibular. Muitas das vezes está caindo aí nessa prova de vestibular uma foto, né, da árvore do cerrado, pergunta a questão de localização, você marcar a localização, mas pergunta também as características, essas características, árvores tortuosas, pequeno porte, raízes profundas, né? Entanto que ela é chamada, pode aparecer numa prova, como uma vegetação iceberg, não sei se alguém já ouviu falar isso aqui, ou então o termo utilizado, vegetação de cabeça para baixo, porque muitas das vezes a raiz de algumas árvores de cerrado, de uma boa parte dela, é maior do que mostra da árvore que está aparecendo na superfície, porque ela vai buscar água no subsolo, né? Então, por isso são raízes profundas, casca grossa, folhas grossas, para proteger, né, a árvore do período de estiagem, que é muito grande. Ou seja, a natureza ela é perfeita, né? Ela sabe que vai ter o período climático e também se proteger do fogo, né? Porque o fogo no cerrado ele não é só o fogo antrópico, ele tem o fogo natural também, né? Devido ao processo aí de altas temperaturas, né? Onde vai acontecer um processo de combustão e pega fogo ali na vegetação, mas também em raios que caem, né, e favorece as queimadas. E o outro é a ação antrópica, que vem muitas das vezes o fazendeiro coloca fogo ali para fazer um acero, limpar o pasto, né, não dá conta de controlar, mas também tem os fogos que acontecem de maneira o que como que a gente fala o termo, quando a pessoa coloca propositalmente, né, criminoso, né, que a gente vê muito. Tropófila, adaptada à variação de umidade, né? Então, essa variação quente e aí depois vai ter o período frio, sujeita a fogo sazonal, numa determinada época do ano que vai acontecer o fogo, provavelmente agora nesse período de estiagem, né? Mas aí vem o homem também e acelera esse processo, que é um grande problema, tá? Relevo, planalto, chapadas sedimentares, tá? E aí você tem a característica do cerrado aqui, interessante, nós temos essa imagem aqui do cerrado rasteiro, a vegetação herbácea, né? Então você tem aí herbácea, aquela vegetação rasteira, médio, pequeno porte. Um pouco mais aqui, você tem aqui a mata ciliar, né? Depara com a mata ciliar, um pouco que você tem o cerrado sujo, e aqui em cima você tem o cerradão, né? Essa é a característica dos cerrados nessa paisagem. Aqui nós temos aqui a questão da queimada, essa imagem mostra muito bem aqui, você está vendo que o fogo está acontecendo aí, infelizmente no cerrado. Mas a natureza é tão perfeita, o cerrado é tão perfeito, não sei se alguém já viu alguma imagem do cerrado depois de um dia de queimada, o que acontece, galera? É tão interessante que começa a brotar o verde já, tá? Então, é esse grande problema que vem acontecendo no cerrado, o desmatamento, né, para atender interesse da questão da agropecuária, mas não só o desmatamento e as queimadas que ocorrem também. Tá? Alguém tem alguma dúvida tranquila aí dentro desse processo? Domínio do cerrado ainda, clima tropical semiúmido, uma estação muito seca, qual outra estação chuvosa, né? Entre os 18 graus em locais em serra e 28 graus na maior parte do território. Então você vai ver que a temperatura elevada, quente, tá ali mostrando ali Goiânia com a temperatura elevada, né? Nós temos aí em média aí 23 graus aí durante o ano, tá? Produtos, né? Nós temos aí produtos profundos e pobres, perdão, falando produtos aqui, profundos e pobres. Nós sabemos que esse solo nosso não é um solo rico, é um solo pobre, né? Um solo que apresenta uma grande acidez, é um grande problema, né? Correção para o plantio nos estados de Goiás, Mato Grosso do Sul. Nós já falamos isso aqui várias vezes, de que maneira que é feito, né? Esse processo que é a calagem, que é a questão da correção do solo, não esqueça. E essa imagem aqui, ela mostra muito bem, galera, um grande outro fator, né, que acontece principalmente no relevo, o uso de maneira incorreta, pode ser uma pecuária, pode ser também a questão de uma monocultura. Nós sabemos que o uso incorreto desse solo leva a essa grande degradação aí, né? Você sabe o nome dessa paisagem que está aí, galera? O que você está vendo? Você sabe que é o cerrado, né? Mas eu quero saber o nome desse buraco aqui. Alguém sabe aí? Coloca para mim no chat, por favor, aí. Vou esperar para mudar de foto enquanto vocês colocam no chat aí. Vamos acordar, levantar da cama, sair debaixo dessa coberta aí. Não está fazendo tanto frio assim hoje, não. Alguém colocou aqui alguma coisa aqui, deixa eu ver. Vossoroca, Iamar.
Valeu, massa demais, Vossoroca, né? Você tem aqui um desgaste do solo, né? Uma erosão que deve ter acontecido no primeiro momento, mas como não foi corrigida, virou essa Vossoroca aí. E para corrigir, cara, tem uma dificuldade muito grande, tá? Vou fazer a correção desse solo aqui agora, tá? Tranquilo aqui, questão do cerrado. Nós estamos falando dos domínios da região centro-sul, tá? Relevo das araucárias, planalto subtropical mais elevado, superior a 1.000 metros, né? Então, essa imagem aqui, ela é perfeita da mata de araucária, tá? Que vem sofrendo um grande processo de transformação, tá? Que vem sendo devastada, interesses econômicos para a derrubada da mata de araucária, claro que é a indústria moveleira, que é a indústria de móveis, claro, né? E também a celulose, tá? É o que gera maior impacto em relação à questão da araucária, tá? Não esqueça que essa araucária, galera, ela se encontra aí na região aí do Paraná, descendo um pouco ali em Santa Catarina, tá? Indústria moveleira, a maioria desses móveis aqui da rua 136 aqui em Goiânia, outras lojas também vêm daí, ó, vem dessa Imbuia, vem dessa região aí da mata de araucária, que vem sofrendo principalmente a indústria moveleira. Tem uma certa pecuária também que vem se desenvolvendo em grande escala nessa região, tá? Então, relevo do Planalto subtropical, mais relevo, né? Mais elevados para 1.000 metros. Clima subtropical, transição entre clima tropical e temperado, conversões quentes e invernos rigorosos, estações do ano bem marcadas, grande amplitude térmica anual, chuvas distribuídas durante o ano todo, acima de 1.250 milímetros anuais. Temperatura média anual em torno de 18 graus. Você vê que é bem agradável essa temperatura média, né? Solo fértil, terra roxa, né? De novo, né, nessa região aí, quando nós falamos ali, teve muita plantação de café ali, galera, existiu plantação de café ali no norte do Paraná. Um dos fatores está ligado a essa importância, fertilidade do solo aí que nós temos, que é a terra roxa. Beleza, galera? Alguma dúvida? Tá aí a imagem da mata de araucária, que é comum cair em prova, você tem que estar sempre antenado às imagens da paisagem. Nós falamos agora há pouco do Cerrado, Mata Atlântica, né? Domínios, fugiu aqui da minha cabeça aqui, os domínios morfoclimáticos aqui, os domínios de mares e morros, perdão, tem a vegetação, e aqui tem a araucária, né? Vegetação mata araucária ou mata atlântica mista, formada por pinheiros do Paraná, além de erva mate e cedro, né? Que é a característica. Formada de um guarda-chuva invertido, retenção da umidade e sustentação de precipitação nival. Ou seja, né? O objetivo dela aqui é para que, se caso cair neve, né? Olha tanto que a natureza é perfeita, ela possa tentar sustentar e não cair. O outro fator interessante, ó, aciculifoliada. Essa palavra é uma palavra que você não pode esquecer, né? Ela parece um palavrão, mas não é uma palavra, não. Aciculifoliada. Quando nós temos a floresta amazônica, a Mata Atlântica latifoliada, apresenta folhas largas, eu tenho aqui na araucária as questões do quê? As folhas do quê? Aciculifoliadas, folhas pontiagudas, em forma de agulha e espinho. Árvores separadas por sexo, macho e fêmea, peões que alimentam os animais de pequeno porte, ou seja, tem as árvores de pequeno porte para alimentar o quê? As espécies, os animais aqui. Aqui você tem o domínio da pradaria. Então, a primeira coisa que o aluno tem que ter em relação à questão do Centro-Sul é a região que tem a maior quantidade de domínios de uma determinada área. Aquela primeira foto que eu mostrei lá nas primeiras semanas lá, que eu mostrei lá Pantanal, Cerrado, Mata Atlântica, araucária, pradarias, é isso aqui. Você tem que estar ligado nessa questão do Centro-Sul para cair para cima, né? Vegetação herbácea, né? Rasteiras e gramíneas. Olha como que essa paisagem é perfeita, tá? Sendo devastada, não sei se vai falar aqui na frente, aqui, sendo devastada principalmente por causa da questão da plantação não, pecuária, tá? A pecuária devido ao pasto natural nessa região. Relevo. Relativamente plano, suavemente ondulados. Então, não é aquele ondulado, né? Suavemente ondulados, também chamado de coxilhas, sobre formações graníticas. Lembra que essa questão da pradaria, então, coxilhas, né? Ela não acontece só no sul do Brasil, tá? Ela acontece em outras regiões ali. Ela pega um pedaço da Argentina, ela pega um pedaço do Uruguai, tá entendendo? Então, ela se expande para outros países.
esse tipo aqui. É importante saber esse fator que uma prova de vestibular pode cobrar, né? Afirmar que as coxilhas, né, tanto coxilhas gaúchas, né, elas se desenvolvem só no Brasil, então o aluno tem que estar o quê? Antenado para responder essa questão. Não, tá? E é muito utilizado para a questão da economia da pecuária, tá? Então, você vai ver uma compactação em grande escala do solo, que ocasiona essa compactação do solo pela criação do gado, um processo de compactação e a desertificação dessas áreas, tá? Clima subtropical. Clima subtropical. Alguma dúvida, querido? Alguma pergunta aí para vocês? Tem alguma pergunta para ser feita? Então, beleza. Nossa aula está quase terminando ainda. Falta 1 minuto e meio. Tá? Ainda falta 1 minuto e meio, tranquilo. Mas eu quero que você anota aí que nós paramos em hidrografia, né? Para que a semana que vem nós possamos dar continuidade. Vamos falar também um pouco sobre a lista da Amazônia, mas eu vou dar continuidade aqui falando sobre hidrografia, tá? Só falando porque senão a nossa aula para de uma hora para outra. O Emerson, a pradaria ou as araucárias fica mais ao sul? Quem vai ficar mais ao sul, tá? Mas é mais assim, ao sul, no interior, é a pradaria, beleza? A araucária se encontra mais na região litorânea. Tranquilo? Eu vou dar uma aula depois sobre todos os domínios morfoclimáticos e essa aula vai estar mostrando a localização exata, tá? Então, a pradaria ela tá no sul, tá mais no Rio Grande do Sul, mas na região do interior, tá? Bem fronteira com o Uruguai, fronteira com a Argentina, tá? É só lembrar desse parada assim que eles estão bem próximos, por isso que vai ter nessas outras regiões. Já a questão da araucária, não, a araucária está na região litorânea, ali está mais um pouco no interior, claro, mas próximo da região litorânea, beleza? Tranquilo? Então, nós vamos marcar esse marco aí, vou dar continuidade no próximo aula, mas vou continuar falando aqui até a nossa aula terminar. Nós paramos em hidrografias, tá? Para que a gente possa, porque talvez eu volte aí, a gente fica, né? Então, aqui a hidrografia apresenta, deixa eu só fechar aqui, porque me travou aqui. Muitos rios de planalto, né? Então, se você tem muitos rios de planalto, você sabe que nós temos nessa região um grande potencial hidrelétrico, né? Pela essa grande quantidade de rios de planalto. Bacia do Rio Paraná, formada pelos rios Grande, Parnaíba, São Paulo, Minas Gerais e Mato Grosso. Faz fronteira entre o Brasil e o Paraguai e depois entre a Argentina e o Paraguai, desaguando no estuário do Rio Prata, na Argentina. A usina de Itaipu, segunda maior bacia hidrográfica do Brasil, possui o maior aproveitamento hidrelétrico do país, importante via de transporte hidrelétrica Itaipu. Então, essa bacia do Paraná ela tem umas características muito importantes que nós devemos trabalhar, né? E sempre cair em prova de vestibular, tá? Então, vamos ficar ligados em relação a isso. Próxima aula, a gente continua a questão da bacia hidrográfica, hidrografia da região centro-sul.